Queridos, ontem nós começamos aqui a nossa conferência e toda a introdução, todo o primeiro dia é muito difícil, muito complicado entrarmos no tema. Geralmente a gente prepara um material na expectativa, eu sempre faço a mesma coisa, de que aquele material que foi proposto, que foi separado, era ideal para o período, o tempo de pregação, mas sempre eu me convenço de que não dá, não adianta. Basta fazer apenas um tópico e o tempo, às vezes, ainda é insuficiente. Mas começamos a falar um pouco, nós vamos então discorrendo. E essa conferência em particular, para mim, ela é muito importante. O tema que estamos tratando, e vamos discorrer até o final, é um tema central. Quem não compreender o que será ministrado nessa conferência, terá compreendido muito pouco acerca da economia de Deus. Terá compreendido muito pouco acerca do propósito de Deus. E alguém diria, poxa, mas falar assim parece uma presunção muito grande. Achar que tem que compreender tais mensagens, do contrário, não se terá compreendido a economia de Deus, a revelação de Deus. Mas eu quero que os irmãos entendam que nós vivemos um grande problema em toda a história do cristianismo. Ou seja, desde o 4º século para cá, nós vivemos o problema de se ter uma leitura da Bíblia enquanto uma mera leitura das suas histórias. Ou seja, a igreja, há muito tempo, ela perdeu a leitura e a visão do significado espiritual das realidades que a Bíblia apresenta mediante as suas verdades históricas. Ou seja, hoje nós vamos entrar aqui em Gênesis capítulo 3, vamos falar acerca da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore da vida, e os irmãos perceberão como que essas verdades, embora apresentadas simbolicamente, embora apresentadas metaforicamente, pedagogicamente, elas possuem uma essência, um teor espiritual significativo para todos os homens em todos os tempos, de modo que somente vendo dessa maneira é que a Escritura, enquanto o suporte que carrega a revelação, que é a palavra de Deus, nunca envelhece. Do contrário, já teria se envelhecido há muito tempo, porque vocês imaginem, você lê Gênesis capítulo 3, se deparar com uma descrição de um jardim em que Deus tivesse plantado uma árvore, como dizia ontem no final da palavra. Uma árvore que, segundo a tradição, dizem ser um pé de maçã, ou conforme os mais entendidos, um pé de qualquer tipo de árvore, de fruto que seja. Não importa, mas a maioria esmagadora dos cristãos, grandes homens, pregadores, doutores, e mesmo a igreja leiga, no sentido de que não possui nenhuma formação acadêmica sobre as Escrituras, acredita que todo o mal que veio ao universo, ou sobretudo ao nosso planeta, todo o mal que acomete a história humana, as misérias, as desgraças, os infortúnios e as doenças e a morte, inclusive, são o resultado de uma mera desobediência a Deus, que teria proibido o homem de comer o fruto de uma árvore. Como se fosse um pai caprichoso. Imagine você, enquanto pai, colocasse sobre a mesa da sua casa uma maçã, ou que seja um fruto qualquer. Chamasse seus filhos, todos pequenininhos, de 1 ano, de 2 anos, 3 anos, e chamasse e falasse, olha filhos, aqui em casa vocês podem fazer o que vocês quiserem, a casa é de vocês, tem muita comida na geladeira, tem na fruteira, tem em todo lugar, na despensa. Agora, essa fruta que eu estou colocando sobre a mesa, eu estou proibindo vocês de comê-la. Vocês não devem comer essa fruta, porque do contrário, se vocês fizerem, vocês morrerão. Em outras palavras, se vocês comerem, infelizmente, vocês terão traído a minha confiança, terão me desobedecido. E eu não terei outro caminho, outro recurso, senão descarregar sobre vocês a minha ira, o meu furor, por ser incapaz de aceitar tamanha desobediência. Imagine que o filhinho mais velho dissesse, papai, mas o que tem mesmo nessa maçã, nessa fruta, que a gente não pode comer? O que tem de tão especial? E o pai respondesse, não, é apenas para testar a sua obediência. E aí então o pai se retirasse e um dos filhos fosse lá e tentado, porque tudo que é proibido é tentador, e desse uma mordida naquela fruta e levasse aos demais
irmãozinhos e eles também comessem. Imagina um pai agora chegando e dizendo: olha, a partir de agora, infelizmente, a vida de vocês se encherão de desgraças, de misérias, de angústias, de enfermidade, de fome, de lágrima, de morte e de luto. Eu sei que em Gênesis também, ali Deus, ao entrar no jardim, ele proclama o evangelho no sentido de anunciar que ele enviaria o Messias. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas seria um outro assunto para uma outra conferência. Mas ficaria um pouco inconcebível para nós imaginar que você, como um pai, fizesse tal plano ou tal projeto para um filho seu. Sobretudo quando você se lembra das palavras de Jesus Cristo, que diz assim: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe, sabe. E que nós, sendo pecadores e, portanto, sendo egoístas, e sendo maus, portanto, né? Se nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, de maneira que jamais faríamos isso com nossos filhos, jamais criaríamos tamanha armadilha para nossos filhos. Agora, será que o nosso Pai Celestial faria esse tipo de coisa? Eu sei que você vai justificar que está escrito em Gênesis 3. E eu concordo, já li, já reli, já preguei centenas de vezes. E eu não estou questionando o que está escrito. Eu estou questionando a maneira, o modo como isso, ou esse texto, tem sido, ao longo de todos os anos, lido e compreendido, ou lido e interpretado. Não direi compreendido, mas lido e interpretado. É preciso que nós, em algum momento, paremos um pouco e venhamos a refletir sobre aquilo em que nós cremos. Será que o Deus que nós cremos é, de fato, esse Deus que nós temos ouvido ao longo de tanto tempo? Será que essa mensagem que temos ouvido é verdadeiramente a mensagem do Evangelho? Se você nunca se questionar, você será apenas um cristão dogmático. Apenas alguém que acreditou naquela forma de entendimento e que você aceitou de tão boa fé que você simplesmente não questiona, não pergunta. Talvez você tenha medo de se deparar com alguma coisa com a qual você não queira se deparar. Talvez você se depare com alguma coisa que te obrigue a ter que mudar a forma de pensar, de ensinar e de viver. Mas se essa outra forma for uma forma que esteja de acordo com a verdade, com a expressão de Deus na face de Jesus Cristo, o seu Filho, não seria melhor para você uma mudança a viver o restante da sua vida enganado, com rudimentos e com palavras que não expressam a verdade do Evangelho? Então essa conferência é uma conferência de reflexão. E para nós entendermos, portanto, todo esse panorama que nós estamos apresentando, ontem nós falamos sobre o aspecto simbólico da obra de Deus, da relação de Deus com a sua criação. Talvez eu não tenha dito essa palavra simbólico ontem, mas hoje eu vou enfatizar uma outra palavra que vai ganhar sentido a partir do simbólico de ontem, que é a palavra diabólico. Então, considere comigo, só lembrando que ontem nós colocamos que Deus, o eterno, o único, o absoluto, o infinito, aquele que é Deus em si mesmo e que não precisa de nada além de si mesmo para ser. Como o próprio Cristo declara em João capítulo 5 ou 6, versículo 57, assim como o Pai que vive me enviou. Olha que expressão mais linda. Assim como o Pai que vive, o Pai vive. Ora, Ele vive porque Ele é a própria vida. Nunca pense você que Deus, Ele tem vida em si. Não, Ele não tem a vida no sentido de que Ele possua algo de quem ou da qual Ele precise para ser. Deus não é um ser formado de coisas. Deus não tem amor, Deus não tem misericórdia, Deus não tem compaixão. Estranho, né? Deus não tem nada de que Ele precise, Ele é tudo isso. Deus é amor. A natureza divina é amor. Deus não tem algo chamado amor. Deus não tem algo chamado compaixão. Ele é a própria compaixão. Quando falamos de atributos divinos, estamos falando das características do ser intrínseco de Deus.
esse que é, e que ele se apresenta, dentre tantos outros nomes que ele próprio dá a si mesmo nas Escrituras, ele se apresenta como sendo a vida eterna. Jesus disse, eu sou o caminho. Olha que coisa interessante, já parou para pensar nisso? Eu sou o caminho. Vamos entender o que significa dizer que Cristo é o caminho. Talvez até domingo a gente consiga falar sobre isso. Ele diz, eu sou a verdade. Até domingo vamos entender o que significa dizer, Cristo afirmar que ele é a verdade. Então ele diz, eu sou a vida. E sempre quando falamos que Cristo é a vida, porque creio que todos aqui já disseram esse versículo alguma vez, na vida ou já ouviram, sempre nos referimos, talvez, lá inconscientemente, com o sentido de que ele pode te dar vida eterna. Ou não? Alguém aqui já disse para alguém, ou já leu esse texto, e disse, olha, Jesus Cristo é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Alguém já fez isso alguma vez? E o que você, quando disse isso para alguém, queria dizer? Sabe, eu perguntar, o que quer dizer que Cristo é a vida? Será que o sentido que nós quisemos dar no passado não seria, não, ele quer dizer que se você crê nele, ele pode te dar vida eterna. No sentido de que você não vai mais para o lago de fogo, mas que você vai viver eternamente com ele. Porém, a expressão, ela é muito simples, para que nós comecemos a querer criar um outro sentido para o que ela quer dizer. Jesus disse, eu sou, ele não disse eu tenho, ele não disse eu posso te dar, ele disse eu sou a vida. Ele repete isso em João capítulo 11, versículo 25, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E João, na sua primeira epístola, capítulo 5, ele diz, olha, prestem atenção, sabemos que o Filho de Deus é vindo, e que ele tem nos dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Gente, vamos entender isso em nome de Jesus. João está dizendo, João o apóstolo, sabemos que o Filho de Deus é vindo. Quantos creem que Jesus Cristo já veio? A primeira vez, primeira vinda. Que o Cristo prometido veio. E o que ele veio fazer? João diz, e nos tem dado entendimento. Ora, se ele tem nos dado entendimento, é porque nós não tínhamos o quê? Entendimento. É ele quem dá o entendimento para nós conhecermos ou reconhecermos ou aprendermos acerca do Deus verdadeiro. Ou seja, quem nos faz entender o Deus verdadeiro é Jesus Cristo, é o Cristo de Deus encarnado. É na face de Cristo que se conhece o Deus verdadeiro. Fora da face de Cristo, você não poderá ter o conhecimento real e absoluto de Deus. De modo que ele diz, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Olha a declaração, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém, queridos? A vida para você? Ajuda aí. Você não tem resposta? O que é a vida para você? Diga, Deus é a vida. Talvez o receio de vocês falarem, eu não sei se vocês estão me entendendo, ou se estão com medo de responder, com medo de blasfemarem. Mas talvez o medo seja, poxa, se eu disser que Deus é a vida, eu não estaria reduzindo Deus à criação? Talvez seja essa a questão. Mas aí, este é o grande detalhe. Evidentemente que não, porque não pode haver nada criado se não fosse criado pela vida. O que você tem que te faz viver, que é a vida, não é algo que Deus criou para você, é Ele próprio. Se você vê um animal andando na rua, uma formiga subindo uma árvore, uma minhoca entrando para dentro da terra, um peixe nadando no rio, ora, se esses seres todos vivem, eles não vivem porque eles têm vida em si mesmo, mas porque a vida, que é o próprio Deus, foi quem os gerou e que os faz viver. Essa verdade está em João Evangelho, capítulo 1, versículo de 1 a 4,
Quando João diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E a vida dessa criação estava nele, e essa vida era a luz dos homens. Então essa vida é Deus, ou seja, essa vida está tão presente na criação, porque ela é imanente a todas as coisas. Deus não é um Deus distante, um Deus separado, um Deus longínquo. Deus é um Deus presente na criação e, portanto, Ele é um Deus imanente. É certo que Deus não é a criação. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro e talvez bem simplório, mas que vocês possam compreender. Quem aqui é pai? Pronto. Você um dia gerou um filho. Se você é pai, você gerou um filho. Sim ou não? O Jailson, pronto, gerou um filho. O Jonathan, né? Gerou o Jonathan. E está aí o Jonathan hoje, grandão, correndo, brincando. Né? Se nós fôssemos católicos, eu seria padrinho dele. Se fosse católico, você sabe da história. Mas nós não somos católicos, sou apenas irmão dele. Bem, mas de todos os efeitos, o Jailson gerou o Jonathan, né? Aí eu pergunto, o que gerou o Jonathan? O Jonathan apareceu do nada? Não. Algo do próprio ser do Jailson foi quem o gerou. E, portanto, a vida do Jailson, humanamente falando, está no filho dele. E a prova é o exame de DNA. É o que prova que saiu de você, foi gerado por você. Agora eu pergunto, o Jonathan é o Jailson? Essa confusão não existe entre Deus, o Criador, e as suas criaturas. Porque Deus nos gerou, e a vida dele está em todos nós, não nos faz criação igual a Deus, ou iguais a Deus, ou não nos torna Deus por isso. Então não tenha medo de entender e de afirmar que só existe uma única vida em todo o universo. Não existe a minha vida e a sua vida e a vida de um animal. A vida única que é o próprio Deus, que assim ele se declara, é que gerou a todas as suas criaturas. Por isso Deus é imanente à sua criação. Mas a presença de Deus, o ser de Deus não se esgota na imanência da sua criação, ele transcende. Ou seja, antes de haver criação, lá estava a vida. E quando todos os mundos se acabam, ele continua a ser o que ele sempre é, para sempre e por toda a eternidade, independentemente da criação. Por isso dissemos que Deus é imanente à criação e transcendente à criação. Ele é a vida da criação e essa vida é o elemento unificador de todo o cosmos, de todo o universo, de todo o mundo. O mundo deveria viver em harmonia com Deus. Porque se Deus é o Deus que não somente nos gerou, mas como diz a Escritura, que o mundo, o universo, ele é sustentado pela palavra de Deus. Ele se sustenta na palavra de Deus. O que você entende quando o apóstolo Paulo diz que todas as coisas são sustentadas pela palavra de Deus? E que sentido é isso? É sustentado não é que Deus simplesmente fala assim, ó, está sustentado, pronto. Não, é que ele, esse ser divino, no qual vivemos, no qual existimos, no qual nos movemos. Eu estou citando vários textos para vocês se darem conta de que eu estou me fundamentando nas Escrituras. Atos capítulo 17, versículo 28, quando Paulo diz que nós vivemos nele, existimos nele, nos movemos nele. Então esse Deus que agrega a tudo, é essa lei universal que o apóstolo Paulo chama de o Espírito de vida. Em Romanos capítulo 8, versículo 1. Toda a criação, portanto, ela se torna um só com o seu Criador. Assim como eu, organicamente falando, espiritualmente falando, sou um com todos vocês. Nós somos um, no sentido de que você não pode, você não tem o privilégio, ou o desprazer, ou prazer, não sei como você entende, de ter uma vida à parte da coisa única que é o próprio Deus. Lembra das palavras de Paulo em Efésios capítulo 4, como ele diz assim à igreja, olha, se esforcem por manter a unidade do Espírito, da fé e tal. Aí por qual motivo ele diz? Porque há um só Espírito. Não há um Espírito para você. Há uma só fé,
há um só batismo. Há um só Cristo. Não há um Cristo para você, um para mim, um para o budista, um para o fulano. Não, é um só. E depois que ele coloca ali as 6 unidades da fé, ele coloca a última, a 7ª, e diz: porque há um só Deus e Pai de todos, que está em todos e que age por meio de todos. Quando o apóstolo Paulo fala que nós devemos viver uma vida de comunhão, de comunidade, de unidade, ele se fundamenta nesta unidade primordial, que é o único Cristo, ou seja, o único Logos, e portanto dizer o único Cristo, o único Logos, é dizer a única vida, porque o Logos é a vida. João capítulo 1, versículo de 1 a 4. Ele diz que essa unidade da criação, ela se dá em razão de haver um único Espírito. Pastor, mas Espírito só quem tem são os crentes, porque quando a pessoa se converte, ela recebe o Espírito de Deus. Ora, mas o que diz na sua Bíblia, lá em Isaías, capítulo 42, versículo 5? Hã? Alguém poderia ler em alta voz? Assim diz quem? Para aí, pessoal, ouve aqui. Assim diz Deus. O que Deus diz? Ou melhor, o que acerca desse Deus é dito? O Senhor, que criou os céus e os estendeu. Então, presta atenção. O Deus que criou os céus e os estendeu. Prossiga, pastor. Formou a terra. Então, Deus criou os céus e Deus formou a terra. E a tudo quanto produz, foi Ele que fez. O que mais? Que dá fôlego de vida ao povo. Pausa. E dá fôlego de vida ao povo que nela está. Então aquele indivíduo, aquele ermitão lá sozinho andando sobre a terra, o fôlego de vida quem foi que deu? Deus. Fôlego de vida. Respiração, tal. Legal, você está respirando aí? Quem te deu o fôlego de vida? Deus, a vida. Agora, lê o finalzinho, por gentileza. E o Espírito, aos que andam nela. Espera aí. Deus deu o Espírito aos que andam sobre a terra. Então, quantos andam sobre a terra possuem o Espírito? Aí vai chegar o teólogo, o dogmático, teologia sistemática, e vai dizer: oh, tadinho do pastor Alexandre, é tão inocente, tão puro esse pastor. Esse espírito é o espírito humano, pastor. Cada homem criado tem um espírito humano. Ora, mas se ele quiser se referir aos muitos espíritos humanos, ou ao espírito humano que cada homem tem, ele não diria que dá o Espírito. Nós temos aqui um determinante que aponta para algo específico. E, portanto, este o Espírito é o mesmo o Espírito que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, que diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, somos transformados de glória em glória, como pelo próprio Senhor, o Espírito. Então, Deus é esse Espírito de vida que gera essa unidade. Então, essa presença imanente de Deus na criação, que a todos e a tudo tornam um, é que produz o reino de Deus. Seria uma grande bênção. A esse aspecto da unidade, nós usamos a palavra simbólico, ou seja, múltiplas criaturas, inúmeros seres, embora sendo muitos, eles têm uma base de unidade orgânica, de vida, no espírito humano, no coração humano, na alma humana, no corpo humano, que nos faz um com Deus. Esse é o aspecto orgânico do ser. Quando eu disse ontem para o irmão Valmir, para o irmão Josué, que ele está no reino de Deus, e que todos os homens estão, é esse aspecto. Não tem como você sair desse reino. Para onde você vai?
Como você vai fugir de Deus se Ele habita você? E se você conseguisse fugir para um lugar mais distante, Ele sempre vai estar lá onde você chegar. E onde qualquer lugar tem essa presença imanente de Deus, é o reino de Deus. Esse é o aspecto simbólico que produz a unidade da criação, não somente consigo mesma, mas da criação com o Criador. Disso ninguém pode escapar. Agora alguém pergunta, pastor, mas e aí? Se essa verdade é fundamental, por que o mundo vive e o mundo está do modo como está? É aí então onde a Escritura nos introduz, a partir de Gênesis capítulo 3, na história da queda do homem. Temos que entender quais fatores ocorreram para que o mundo chegasse à condição em que ele está. E antes de tudo, eu gostaria que você pensasse comigo rapidamente só o cenário ali de Gênesis 3, que nós não vamos ler o texto agora, em razão do tempo. Eu prefiro citar os textos, a lê-los com vocês, por causa do tempo. Cada vez que faz uma leitura, a gente gasta um pouco de tempo. Então eu vou citando e mencionando, vocês vão anotando e em casa fazem a conferência. Gênesis capítulo 3. Deus planta um jardim na banda oriental, lugar chamado Éden, coloca toda sorte de árvores frutíferas, agradáveis à vista e boa para alimento, e coloca o casal ali, Adão e Eva, ou que seja macho e fêmea, homem e mulher, naquele jardim, cheio de animais, e dá a seguinte ordem, conforme Gênesis capítulo 2, versículo 17. Assim diz o Senhor, de toda árvore do jardim poderás comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. É esse o texto. E diz o texto também que Deus plantou no meio do jardim, além da árvore do conhecimento, a árvore da vida. Duas árvores. Uma dita, árvore da vida. Outra que é dito, árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês sabem da história. A mulher foi lá, comeu do fruto, conforme o registro mosaico, e aí logo passou para o homem também comeu. Ambos viram que estavam nus, ficaram com medo, se esconderam de Deus. Deus chegou posteriormente, dizem à tardezinha, e então proferiu aquelas sentenças todas que estão lá em Gênesis, prometeu o Messias, e daí para frente o negócio ficou feio. Começaram toda sorte de misérias no mundo, a começar com o homicídio, Caim matou Abel, depois veio Lameque, que já tinha duas mulheres, e daí também matou um homem, porque este lhe pisou, e começou toda sorte de misérias. No capítulo 6 de Gênesis, já é dito que a terra estava cheia de violência, de lá para cá, olha onde nós chegamos. A grande questão que deve ser vista, e eu quero chamar a atenção de vocês, primeiramente para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você já perguntou alguma vez qual é o significado desta árvore? O que ela representa, o que ela significa? Ou será que você insiste em pensar em uma simples árvore? Eu vou adiantar para vocês que eu particularmente não creio que havia árvore alguma. E que o homem comeu de árvore alguma no sentido literal da coisa. Pastor, mas está lá em Gênesis a árvore. Tá, a árvore ali ela está para representar algumas verdades. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, que implicaria a morte caso o homem a tomasse por alimento, ela traz consigo, inerente, no seu significado, princípios fundamentais que devem ser entendidos no nosso tempo de hoje. Aquela árvore tem que fazer sentido para mim hoje. Do contrário, é uma história que ficou no passado, obsoleta, e que para poucas pessoas fazem algum sentido. Mas veja então, vamos pensar três coisas acerca dessa árvore. Primeiro, ela era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Diga comigo, conhecimento do bem e do mal. Não havia uma proibitiva de que o homem não poderia comer dessa árvore? O que implica que o homem até então não havia comido, sim ou não? Então vamos pensar o homem nesse eixo do tempo, no eixo da história. O homem, a árvore do conhecimento, o homem comendo da árvore no momento posterior, e o que sucede depois que o homem come desta árvore. Três momentos. Então nós temos aqui o homem antes da árvore do conhecimento do bem e do mal. Interessante que essa árvore, ela tem um nome, e esse nome é significativo, só que nós não paramos para pensar nisso. É uma árvore que dá ao homem o conhecimento do bem e dar ao homem o conhecimento do mal. O que implica que se o homem, ou antes de o homem comer do fruto, ele não conhecia o bem e não conhecia o mal. Sim ou não?
É lógico isso ou não? Eu não estou aqui filosofando, eu estou pensando Gênesis capítulo 3. Eu tenho ali uma árvore que é dito, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, antes de o homem comer deste fruto, ele não podia, portanto, ter o conhecimento do bem e do mal. Porque a árvore era o suporte que trazia tal conhecimento. Se o homem dela não participava ou não tinha participado, ele não tinha o conhecimento do bem e do mal. O que significa não ter conhecimento do bem e do mal? Significa que o homem não discernia entre o bem e o mal. O homem não discernia entre o certo e o errado. O homem não discernia entre a luz e as trevas. O homem não discernia entre a direita e a esquerda, entre Deus e o maligno. O homem era um ser, até então, desprovido de conhecimento do bem e do mal. Agora, a grande questão é como era o homem sem o conhecimento do bem e do mal. Talvez aí nós temos que pensar um pouco mais. Eu não teria nenhum suporte da Escritura para poder dizer, mas basta que você pense em qualquer ser criado por Deus, que tendo sido criado por Deus e embora criado por Deus, não tenha discernimento do bem e do mal, não tenha conhecimento do bem e do mal. É um ser que não tem, portanto, o direito de escolher entre o bem e o mal. Eu afirmo categoricamente que nesse primeiro momento, antes de o homem obter o conhecimento do bem e do mal, e não tem jeito de você ver de outra forma, se você pensar o texto, este homem não tinha o que chamam hoje em dia de livre-arbítrio. Ou se você quiser chamar de liberdade, não tem problema. Como você queira chamar. Mas é interessante que os cristãos, os pensadores, os eruditos das Escrituras, eles falam, ora, o homem quando comeu do fruto, ele comeu do fruto porque ele tinha o livre-arbítrio, ele podia escolher entre uma árvore e outra. Aí eu pergunto para você, como poderia o homem, Adão, escolher entre a árvore da vida? É boa ou é ruim a árvore da vida? E a árvore do conhecimento é ruim ou é má? É má ou é boa? É má. Do ponto de vista que se comesse morreria, certo? Estou pensando como pensam os teólogos atuais. Como o homem poderia escolher entre a árvore que traz a morte e a árvore que traz a vida, se ele não tinha conhecimento do bem e do mal? É possível que o homem tivesse tal escolha? Vocês estão pensando comigo, pessoal? Vamos pensar. Se você discordar, não tem problema, depois você me procura e me ajude a compreender. O homem não tendo esse conhecimento, ele não podia escolher absolutamente entre a árvore do conhecimento do bem e do mal, que traria morte, e a da vida, que traria vida. Porque não tendo ele o discernimento, não tendo ele a separação, o conceito de um e de outro, ele não tinha como entender isso. Só para vocês poderem ficar bem atentos ao que vamos dizer, guardem aí na agenda de vocês, que lá na frente, Deus haveria de dar ao povo de Israel a lei. Numa das tábuas, eram duas tábuas, né? Uma das tábuas dizia, faça isso, faça assim, faça deste modo. Que seria o bem, faz. Na outra diz, não faz, não faça, não adultere, não mate. Seria o mal? Pense comigo. Duas tábuas, uma que diz o que deve ser feito, a outra o que não deve ser feito. Seria isso o bem e o mal? Será talvez por causa disso é que Paulo, lá na sua epístola aos Coríntios, ele vai dizer que essa lei que foi dada por Deus é o ministério da morte? Porque comendo desta árvore, certamente morrerás, e vivendo por meio da lei, você estará vivendo o ministério da condenação e da morte? Olha que a Escritura, ela está linkando vários aspectos da verdade, mas se referindo a uma única coisa. E alguém pergunta, pastor, tudo bem, mas e daí? Onde vamos chegar com essa ideia? Aí nós vamos pensar assim, se o homem não tinha o conhecimento do bem e do mal, o homem, fatalmente, ele haveria de chegar àquela árvore e se tornar participante do conhecimento do bem e do mal. Pastor, mas se é fatalmente, então Deus fez o homem para morrer? Não. A questão é que essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela indica, primeiramente, o momento em que o homem, no eixo da sua evolução,
Entenda a evolução como sendo do seu crescimento. Pensa como uma semente. Não estou falando aqui de evolução conforme a tese de Darwin. Não. Pense comigo que eu estou falando da evolução. Todos os seres evoluem na sua própria espécie. Você pega uma semente, por exemplo, ela é apenas uma semente. Mas você, ao plantá-la, ela começa um processo de germinação. Esse germinar, o romper da casca, vai saindo o embrião. Não é um processo de mudança em si mesma, mas não é algo que ela adquire que outrora não tinha. É o desdobramento e o crescimento e a evolução do seu próprio ser, que daqui a pouco será uma plantinha. E vai crescer, vai criar raízes, caule, galhos, folhas, flores, e vai dar frutos. E depois vai ser uma grande árvore frondosa, mas que outrora era uma semente. Todo esse processo de semente a árvore frutífera é um processo de crescimento, de evolução. Aquela grande árvore outrora, ela já foi semente. Tudo que a árvore possui, em atualidade, foi outrora em potencialidade dentro de uma semente. Por exemplo, quando você pega uma semente, faça um desafio com você mesmo, para você entender o que eu estou dizendo. Uma semente de quê? Vamos colocar uma semente de laranja. Tá certo? Que nós chamamos de caroço de laranja. Né? Uma semente de laranja. Eu pergunto, ali dentro tem uma laranja? Sim ou não? Tem duas laranjas? Não tem? E de onde virá a laranja que virá a ser posteriormente? Do nada, do ex nihilo. Plim, é isso? E onde estava aquela laranja? Estava lá. Lá tem milhares, milhares e milhares e milhares de laranja, mas em estado potencial. Sim ou não? Que precisava desenvolver-se, até vir a ser, em atualidade, o que deve ser. O homem também, ao ser criado por Deus, foi criado homem. O homem nunca foi um macaco, e nem outro bicho. Homem sempre foi homem. Só que quando você, em nome de Jesus, não me discrimine, não me ignore, mas reflita. Quando você olha para a humanidade, o homem do século 21 é um pouco mais evoluído do que o homem do século 18, que é um pouco mais evoluído do que o homem do século 10, sim ou não? Que é um pouco mais evoluído do que o homem do século 4 antes de Cristo, que é um pouco mais evoluído do homem da antiguidade, o homem das cavernas, sim ou não? Tudo é homem. O homem nunca foi macaco. O homem já foi um ser que na sua história, no seu passado, estava num processo de evolução. E o homem, nesse processo, vai evoluindo em todas as áreas do seu ser. Espiritual, psicológica, somática. Todo o seu ser está em processo de evolução. Mas o homem não alterou de ser, não se tornou outra criatura, uma outra criação, é o mesmo. Então pense no homem, antes do conhecimento do bem e do mal, como sendo homem, porém desprovido de conhecimento do bem e do mal. Pastor, mas é difícil entender isso. Como eu posso entender isso? Outro exemplo para você entender. Quando você nasceu, você lembra? Não, né? Mas seus pais devem lembrar. Como é que você era? Você já entrou no mundo discernindo bem e o mal, colocando ordem, decisões, direcionando a vida, é isso? Você chegou sem conhecimento do bem e do mal. Aí você foi evoluindo, ou não? Crescendo, se você preferir a palavra, foi crescendo, desenvolvendo-se, se você preferir, não tem problema, tudo é a mesma coisa, né? Até que você foi discernindo pouco a pouco, identificando, conhecendo, discriminando, e você foi e tal, até que talvez você tenha chegado no estágio em que você tenha lucidez para entender os caminhos. Por isso que os pais sofrem com os jovens, os adolescentes, dizendo: o filho não é por aí, esse caminho não é bom, mas o filho não discerne, ele tem que crescer. Por isso que é dito que o melhor professor é o tempo e a melhor escola é o mundo, porque somente vivendo é que a cada um de nós vamos compreendendo as coisas. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela marca nessa trajetória do homem o momento em que o homem teve o seu discernimento aberto para saber o que é ele próprio no mundo,
para se entender como um ser no mundo, para entender a Deus, para entender o mal, para entender a vida, para entender o outro. De repente o homem se vê como um ser no mundo. E esse momento é um momento muito complicado, porque é exatamente nesse momento que o indivíduo se vê como alguém, e ele logo se sente como alguém, é que geralmente acontecem as grandes tragédias da nossa vida, da nossa história. Quantas coisas erradas não fizemos quando nós nos deparamos com nós mesmos, com nossa existência, com a nossa suficiência, se eu posso dizer dessa maneira. E é neste momento, portanto, que o homem, ao se deparar, a árvore significa que ele adquiriu, que lhe veio o conhecimento do bem e do mal, como se o homem tivesse vindo num caminho único. Ele não pode ir para a direita nem para a esquerda, porque o caminho é único, mas num dado momento esse caminho, ele se abrisse numa bifurcação, para a esquerda e para a direita. E neste momento, agora, estamos pensando na queda do homem. O homem tem que decidir qual caminho ele vai seguir. Ele tem que tomar decisão. Talvez alguém pergunte, alguém que esteja pensando comigo, pastor, mas se eu não estiver enganado, eu não tenho como entender a árvore como sendo esse momento de decisão, porque me parece que Deus proibiu o homem de comer desta árvore. Olha, se Deus proibiu, então Deus não queria que o homem nunca chegasse a adquirir conhecimento do bem e do mal? Não parece estranho ou não? Bem, mas se você concluir que o homem, antes de comer da árvore, não era participante do conhecimento do bem e do mal, e quem dá testemunho disso é o próprio Deus, é o segundo ponto que eu vou dizer desse primeiro tópico, quando Deus declara posteriormente, o homem se tornou como um de nós, como assim? Conhecedor do bem e do mal. Ora, se Deus diz acerca do homem que o homem se tornou conhecedor, é porque o homem não era conhecedor do bem e do mal. Simples. É só você aceitar o que está escrito e entender que a árvore é uma coisa que representa essa verdade, deste momento em que o homem agora, ele tem um discernimento aberto, a sua mente é aberta, chega num grau de crescimento que ele agora discerne. A pergunta que surge é, por que então Deus disse, ou Moisés diz acerca de Deus, em Gênesis 2,17, deste fruto não comereis, porque se comerdes morrerás. Eu disse, isso é verdade, o que Deus disse é verdade. A questão, e aqui eu preciso que vocês compreendam um pouco, é que nós estamos lidando com a Bíblia. Parece um problema, né? Mas estamos lidando com a Bíblia que nas nossas mãos é uma versão de traduções de línguas e línguas e línguas até chegar nos supostos textos ditos originais. Ou seja, nós não temos aqui nas nossas mãos agora o texto que Moisés escreveu e nem o conhecimento linguístico do hebraico para entender que aquela palavra comer ali em hebraico, na sua Bíblia diz comer, no dia que dele comerdes, esse verbo ele tem um grande campo semântico, muito largo, muito amplo. A palavra comer, o verbo comer, ele possui várias acepções, vários significados dentro da própria Escritura. É por isso que eu considero que ao estudar a Escritura nós temos que pegar não somente os termos no seu sentido original, mas encontrá-lo em vários outros contextos da mesma Escritura, para que a Escritura nos mostre como aquela palavra pode ser compreendida nos diversos contextos. E aí eu quero apresentar o verbo hebraico, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, rakal, é uma palavra hebraica, se encontra em vários contextos com significados diferentes. E esses versículos aqui são uns 4 ou 5, eu quero ler com vocês, para vocês se darem conta que o termo comer, ou que seja, melhor dizendo, o termo rakal, um termo hebraico, ele tem vários significados. E que você, quando lê os contextos, deve compreender qual acepção de rakal, desse verbo, eu devo colocar dentro do meu texto para que eu compreenda o que esse texto quer dizer. Ok? Vamos à primeira acepção, capítulo 25 de Levítico, versículo 7. Diz assim, olha, e ao teu gado e aos animais que estão na tua terra, todo o seu produto será por mantimento. A palavra mantimento, aí na sua Bíblia,
é a mesma palavra racal. Aqui no caso um substantivo, certo ou não? Lá no caso um verbo. A palavra é a mesma. O que implica que essa palavra, ela pode significar alimento. Entenderam? E não um ato simples de dar uma mordida na maçã. Ou seja, é algo que... Nós temos o pão francês. Ele nos é por alimento. Não é que você um dia comeu e agora a sua vida acabou. Não, todos os dias você tem aquilo por alimento. Veja esse outro texto agora de Juízes 14:14. Eu quero que você leia, que você pode até grifar na sua Bíblia, depois pode fazer a verificação. Olha que interessante. 14:14 de Juízes diz assim: então lhes disse, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Isso que é o enigma de Sansão, fazendo referência ao leão. Lembram que ele matou um leão? E posteriormente, quando ele voltou, o leão estava lá todo comido, e que vieram as abelhinhas e fizeram um favo de mel dentro do leão. E aí ele faz um enigma e chama o leão de quê? De comedor. Do comedor saiu comida. Comedor é palavra hebraica, racal. Ou seja, um leão, por ser um animal carnívoro, ele é um devorador de comida ou de carne. E aqui se tem a mesma palavra, com a mesma escrita, embora de classes gramaticais diferentes, mas aí se dá esse processo em que uma palavra, ela pode se encaixar em várias classes gramaticais diferentes, chamada derivação imprópria na língua portuguesa. Vocês sabem disso. Por exemplo, se eu colocar assim, olha, vocês sabiam que o belo é um grande cantor? Mas belo me parece ser um adjetivo, não? Belo. Mas nesse contexto é o quê? É um substantivo, nome próprio, que indica um cantor que vocês conhecem muito bem, eu penso. Então observa que as palavras, elas sendo uma só, na sua morfologia, elas podem ocupar diferentes lugares, diferentes significados. Olha esse outro texto que diz aqui em Malaquias 3:11. Esse não precisa de ler, vocês vão saber de cor. É quando Malaquias fala sobre os gafanhotos. Lembra que vocês eram ameaçados pelo pastor sobre os dízimos? O pastor falava, cuidado, porque o gafanhoto, migrador, o cortador, o comedor, não tem? Pois é, esse gafanhoto cortador, lá é racal. É que fica comendo as coisas, no caso, a lavoura do povo. Então veja, e ainda 1 Samuel capítulo 1, versículo 8, é o episódio em que Ana, mulher de Eucana, estava sofrendo porque não podia dar filhos ao seu marido, e ela, portanto, sofrendo muito. Ela estava já há vários dias jejuando ou sem comer nada, e Eucana perguntou para Ana, por que não comes? Por que você não estás comendo? Não é um momento específico do almoço, mas você não tem comido esses dias. E a palavra lá, porque não comes, é racal. O que significa isso? Que a palavra racal, ela implica vários sentidos, e um deles é alimentar-se diariamente de algo. Você ser um devorador diariamente de algo. É o caso do comedor, do cortador, no caso de Ana que não comia. Portanto, Gênesis capítulo 2, versículo 17, de acordo com o texto, e tomando a palavra no seu sentido mais amplo, deve ser entendido o seguinte, seria mais ou menos assim: olha, homem, quando tu atingires o conhecimento do bem e do mal, tu estarás diante de duas árvores. A árvore do conhecimento e a árvore da vida. Você já está diante de duas possibilidades. Quando você se entende como um ser no mundo, você terá que tomar decisões. Um cavalo, por exemplo, ele nunca vai ter que tomar decisão em relação a ele, a sua existência, em relação a Deus. Ele sempre vai ser o que ele é. A lei que determina a sua existência é uma lei instintiva. O cavalo não foi criado para decidir nada. Ele nasce, ele vai ser cavalo a vida inteira. Vai comer capim a vida inteira, vai ter mente de cavalo a vida inteira. Cavalo sempre vai ser cavalo. O homem, quando atingisse tal conhecimento, ele poderia escolher por meio de que viver. Ele poderia fazer do seu conhecimento adquirido agora o seu caminho, o seu pão de cada dia, ou poderia fazer
da árvore da vida, que é o próprio Cristo, ou é uma árvore? A árvore da vida, Jesus, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna. O homem estaria agora diante dessa situação. Ou ele viveria por meio de Cristo, por meio da vida, continuamente na dependência, amando, buscando, ali ligado, ou ele podia falar, não quero viver por meio da vida, não quero viver por meio de Deus, eu quero viver por meio de mim mesmo, porque eu, tendo conhecimento, sou capaz. É aqui que se instaura a ideia da queda de Lúcifer, quando disse, vendo-se como um ser perfeito, diz a Bíblia, o ser mais belo acima de todas as criaturas, ele se orgulhou de ser aquele ser que era, e disse, eu subirei acima das mais altas nuvens, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e habitarei na região norte. Ou seja, quando o homem se entendeu como ser, ele tinha que saber, puxa, eu sou uma criatura de Deus. Deus é bom, Deus me criou, Ele é a vida que me vivifica, é a vida que me sustenta, é a vida que me alimenta, e eu preciso viver por meio dEle. Atenção, Jesus querendo explicar isso para nós, essa verdade que está em Gênesis capítulo 3. Jesus diz assim, olha aí para mim, eu sou a videira verdadeira. Vocês entenderem o que Jesus está dizendo, o que diz lá em Gênesis, aqui também Jesus fala em João 15. E vocês são os ramos. Eu pergunto, de onde vem o ramo? De onde veio o ramo? O ramo é alguma coisa que pegou lá de algum lugar e colocou aqui? O ramo veio do nada. Ex nihilo. De onde vem o ramo? O ramo, ele brota da videira. Ele é videira. Ele só não é a videira, mas ele é videira. E então, Jesus fala, todo ramo que estando em mim, der fruto. Então, este ramo que somos nós, devemos estar nele, para darmos o fruto necessário dessa dependência, desse reconhecimento, dessa unidade. E o texto diz mais em João capítulo 15, eu falarei disso talvez amanhã, um pouco mais, ou no domingo, fala, todo ramo que estando em mim não der fruto, depois ele diz, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Fala de estar na videira e de permanecer na videira. Leiam depois João capítulo 15, versículo de 1 a 5. Vocês vão encontrar esses dois termos. Estar na videira é um fato. Não tem como você não estar na videira. Não tem como o homem não estar na videira, pastor, mas só está na videira o crente, o evangélico. Ele aceitou Jesus, ele se batizou nas águas, parou de fumar, parou de beber, parou de dançar, parou de quê mais? Tá bom, se só está o crente na videira, porque são todos os textos correlatos. Então, como explicar Atos, capítulo 17, versículo 28? Pastor, mas de novo com esse versículo, é porque você não entendeu. Você tem que entender. Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo, porque todos nós vivemos nele. Se você vive nele, onde você está? Está fora dele? Ora, se você vive nele, existe nele, se move nele, você é um ramo ligado à videira. Agora, o grande problema é este, é que o homem, estando, é fatal, não tem como você sair dele, ou pelo menos não está para você isso, a não ser que ele queira te banir dele próprio, mas do contrário você não tem o que fazer, você está nele. Estando o homem nele, pode ser que no seu coração, você decida não permanecer nele. Mas não permanecer no sentido de você esvair-se dele, ou sair dele, mas de você viver na sua consciência, no seu coração, na sua alma, viver por si mesmo, para si mesmo, uma vida independente dele. E aí há dois textos que explicam isso. O primeiro está em Efésios capítulo 4, versículo 18. Rapidamente, me ajuda aí por causa do horário.
Efésios 4:18, ou 17:18, fala assim, olha, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Pronto, então tem um problema aqui. Os gentios andam na vaidade dos seus próprios pensamentos. Onde está o problema dos gentios? Nos céus? É aqui onde tudo ocorre. Como ele se entende, como ele interpreta a relação dele com o mundo, dele com os outros seres, a relação dele com o Criador. Aí ele se envaidece na sua mente, ele se envaidece no seu coração, e o que acontece? Versículo 18. Obscurecido de entendimento, alheios a quê? Ajuda aí, pessoal. Alheios à vida de Deus. O que eles fazem? Por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Eu pergunto, os gentios, eles têm a vida de Deus? Por esse texto aí? Eles têm a vida de Deus? Mas tendo a vida de Deus, eles vivem alheios a esta vida. E por que vivem alheios? Porque eles não a têm? Não, por causa da dureza, ou da ignorância em que vivem e da dureza do seu coração. Foi neste momento, nessa bifurcação, que o homem, vendo-se agora aqui, ó, ele envaideceu-se, endureceu o coração, disse não à vida, à árvore da vida. Vou viver por mim mesmo. É onde diz lá em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Maldito é o homem que confia em si mesmo. Maldito. Essa é a situação do homem, nessa bifurcação na qual chegou quando adquiriu conhecimento do bem e do mal. Maldito o homem que confia no homem, que faz do seu braço, a carne mortal, faz do seu braço a sua força. E afasta o seu coração do Senhor. Irmãos, a queda não consiste naquilo que disseram para nós, que é ouvir uma canção do Roberto Carlos. Tem algumas canções que são caídas mesmo, não tem jeito, né? Tem canções que a letra e a ideologia são perversas, estão de acordo com o espírito de Lúcifer caído e do homem caído, é verdade. Mas não é porque é do Roberto Carlos. Porque há canções de cantores evangélicos que são tão perversas quanto, tão malignas quanto, porque não traduzem a verdade de Deus. E também há canções seculares que falam Deus do início ao fim, puro evangelho. E há canções evangélicas que falam o evangelho. Cantamos aqui a última canção, Andresa. Cadê a Andresa? Não está aqui. Vocês aí que cantaram a última canção. Não, a segunda, desculpe-me. Que fala que quero amar, eu quero não sei o quê. Que música maravilhosa, né? Letra, melodia, harmonia, tudo maravilhoso, evangelho puro. E é de evangélico aquela música? Quem foi que gravou? Não. Tá vendo a surpresa da vida? Diz que é de Thales Roberto. Aquele que fez uma Bíblia dele. Vocês têm que comprar minha Bíblia porque está aqui minha história. Achava que ia comprar a Bíblia pela história de Deus, né? Enfim. Mas Thales Roberto, está aí. Gostei da música de Thales Roberto. Por quê? Porque é dele? Não, porque traduz o Evangelho. Mesmo que seja do Thales Roberto. Entendeu? Mesmo que seja. Que maravilha. Mas essa questão. Mas aqui nesse momento, está lá, o homem, maldito o homem que confia no homem, confia em si mesmo, que faz do seu braço, da sua carne mortal, o seu braço, ou que seja a sua força, e que afasta o seu coração do Senhor. Como é que será a vida desse homem? Como será a vida desse homem? Ele será como um arbusto seco no deserto. É porque Deus está com raiva dele?
Gente, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso com o evangelho. Maldito homem que confia no homem. Foi ele que decidiu, foi ele que se afastou. Ele disse não à vida, e a vida está com os braços estendidos, dizendo: dá-me, filho meu, o teu coração. Não tenho prazer na morte do ímpio, mas que ele se afaste do seu mau caminho e se converta a mim. Mas o homem não quer. Então este homem que se afastou, e porque ele se afastou, ele está desligado no seu espírito da vida, no seu coração está desligado da vida, na sua alma, nos seus pensamentos, ele não quer a vida está nele. Mas é o que Cristo disse: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Ou seja, o desfrute dessa vida que já está em nós depende do meu permanecer, do nosso permanecer, do seu permanecer. Uma questão de consciência, uma questão de coração, uma questão de alma, de decisão, de crer, de amar a Deus, de desejar por Deus. Mas esse homem aqui disse não, ele será como um arbusto seco no deserto. Agora pensa como é que é um arbusto. Já começou por aí, arbusto. Mas não é qualquer arbusto, não, é arbusto seco. No deserto. E não é em qualquer lugar, é no deserto. Não tem água. Aquele calor grande. O que mais? Como é que diz aí, irmão José, na sua Bíblia? Aí piorou. Será como a tamargueira? Eu falei, arbusto não foi bom, mas que seja tamargueira, vai lá. Não tem problema. Ele será como a tamargueira no deserto. Só um pouquinho. E não verá quando vier o bem. Ou seja, o bem vem ainda. O bem ainda vem, mas ele não vê. Antes será como morará nos lugares secos do deserto. Na terra salgada e inabitável. É triste. Essa figura, imagine só, o arbusto, olhem para mim, irmãos, eu estou terminando, é meia hora mais só que eu acabo. Atenção, é o arbusto seco no deserto, habitando uma terra inóspita, seca, cheia de sal. Coitado desse arbusto. Essa figura é a mesma do filho pródigo, que um dia, estando na casa do pai, também saiu da casa do pai, feriu o coração do pai, o pai aguardando, não filho, venha cá, e ele saiu, foi embora para uma terra distante. Essa terra distante não era uma terra seca, salgada, inóspita, sim ou não? No meio dos porcos, sofrendo. E essas duas imagens também não é a imagem do homem sobre a terra. Como é que está a humanidade hoje? Não está sofrendo? Os homens não estão sofrendo como um arbusto seco no deserto, como um filho longe da casa do pai, a cuidar de porcos. Tudo isso por causa de quê? Da decisão do seu coração, do exercício da sua liberdade, de enquanto homem, por ser ele acima de todos os animais, um ser inteligente, capaz de discernir, ele assumiu para si esse caminho de não depender da vida. Neste ponto eu queria fazer uma ressalva aqui acerca da questão dessa liberdade, desse chamado livre-arbítrio, porque muito se discute acerca se o homem tem ou não tem livre-arbítrio. Pessoal, me ajuda aí, eu vou terminar já já, em nome de Jesus, só para vocês entenderem, tá bom? Muito se discute sobre o homem ter ou não ter livre-arbítrio. Velha discussão entre Armínio e Calvino, ou que seja arminianos e calvinistas. Mas eu quero dizer para vocês que essa discussão, ela não logra êxito, e nunca logrará êxito, uma vez que as premissas das quais os debatedores partem são premissas falsas e premissas antagônicas. Por exemplo, quando eles dizem sobre o livre-arbítrio, como é que eles definem o livre-arbítrio? Aí eles não têm uma definição de livre-arbítrio. Por que não tem? Porque na Bíblia não tem definição de livre-arbítrio. Nem essa expressão tem a Bíblia. Aí eles vão precisar de recorrer a um outro conceito, o conceito contrário, de soberania divina, para, a partir do conceito de soberania, eles construírem um conceito de livre-arbítrio. E é aqui que consiste o grande erro,
porque eles vão ao conceito de soberania. Como é que Deus é soberano? O que significa que ele é soberano? Olha, o soberano, ele pode tudo. Se ele é o único soberano, ele pode tudo e qualquer coisa. Ele é absoluto. Nesse sentido, se Deus é o único soberano, aí eles voltam. O homem pode tudo? Pode voar? Ele pode determinar o seu nascimento, sua morte? Então, se o homem nada disso pode fazer, então o homem não tem livre-arbítrio. Somente Deus é livre para fazer o que ele bem quiser. E aí eles param por aqui. Aí eu digo, esse conceito de livre-arbítrio está equivocado. Por quê? Porque eles geraram um conceito de livre-arbítrio a partir da soberania divina, o que é totalmente diferente no sentido. Porque se fosse desse modo, para entender livre-arbítrio em relação à soberania, o homem nunca teria tido e nem teve e nunca terá livre-arbítrio. Quando foi que o homem teve livre-arbítrio? Quando foi que o homem pôde qualquer coisa como Deus pode qualquer coisa? Já houve esse tempo? E nem quando comeu a árvore, daquela árvore, ou nem depois que não comeu, ou depois que comeu. Quando é que o homem vai ser livre totalmente igual a Deus? Nunca. Então, se nós partimos desse pressuposto, essa ideia de livre-arbítrio não pode nem ser discutido, porque não é objeto de discussão, porque não existe para o homem. Sim ou não? Entenderam o meu argumento? Agora, livre-arbítrio existe. Pronto. Falei. Prefiro chamar de liberdade. Mas não importa, liberdade, livre-arbítrio. Porém, nós temos que entender livre-arbítrio à luz da Escritura, não relacionando o homem com Deus, na busca de entender o significado do livre-arbítrio, mas do homem com as demais criaturas. Ou seja, de tantas criaturas terrenas, vamos colocar, terrestres, terrenas, que Deus fez, que Deus criou, qual delas pode escolher o bem e o mal? A vaca pode? O cavalo? O saci pode? Não pode, nada pode. Só o homem pode. Hein, pessoal? Só o homem pode. Eu sei que alguém vai dizer assim, ó, pastor, o homem não pode escolher o bem e o mal, não. Aí a linha calvinista vai buscar alguns textos lá em Romanos, não há quem faça o bem, mas o texto não diz, não há quem não possa decidir fazê-lo. Diz, não há quem faça. Ou seja, ninguém está fazendo, ninguém está buscando a Deus. É uma declaração de um fato inegável, mas não da possibilidade de tal. Mas é simples de resolver esse problema. Para aqueles que acham que o homem não pode fazer o bem, eu pergunto, então ninguém na terra nunca fez o bem? Nunca fez o bem? É assim que é a vida? Vocês estão loucos? Ou quem pensa assim, né? Ah, não, mas é porque para fazer o bem, pastor, a pessoa tem que ser regenerada. Foi regenerado? Nasceu de novo? Agora ele pode. Ah, é? Então Mahatma Gandhi foi regenerado, segundo a doutrina calvinista. Que nem crente cristão ele foi. Inclusive se negou a ser batizado pelos crentes. Não foi, pastor? Eu não quero. Eu quero o Cristo do Evangelho, mas não quero o Evangelho de vocês. Algo mais ou menos nesse sentido. Porque ele não via consistência naquilo que o povo pregava. Mas ele fez o bem? Fez o bem. E se você acha que ele não fez o bem, então tente pelo menos imitá-lo. Você que faz o bem, você pode fazer. Você não tem o poder de fazer o bem? Imite-o. Madre Teresa de Calcutá, católica, coitada. Oh, meu Deus, aquela velhinha idólatra, católica, cheia de terço, rezando o rosário. Ela não é de Deus, ela é do demônio, porque ela é da católica, romana, idólatra. De Deus são os evangélicos. Que evangélico é uma coisa extraordinária. Eles amam tanto que até com Deus eles barganham, só dão para ganhar. E não é ganhar o mesmo tanto, não, tem que ser o cêntuplo. E se o irmãozinho do lado não está ganhando as bênçãos, ao invés de quem ganhou dividir, não, está endemoniado, possesso, é do diabo, tem problema, está em pecado. Eu estou citando casos, no caso se deu o Gandhi, a Madre Teresa e tantos homens na história que, independentemente de qualquer coisa, fez o bem. E até me admira,
Mateus capítulo 25, a partir do 31 em diante, é dito que o Senhor Jesus vai reunir as nações em torno de si. E uma vez a Escritura ela faz distinção entre igreja, nações e judeus, aqui dessas nações não tem os evangélicos, supostamente não tem. Teoricamente não tem, né, Josué? Teria as nações. E é dito que o Senhor vai separar das nações, dos gentios, os bodes das ovelhas. E tem ovelha gentia? Ou gentílica? Gentia? Tem ovelha? Puxa vida. E Jesus dirá a essas ovelhas das nações do mundo gentílico: vinde, benditos do meu Pai. Que maravilha. E eles felizes. O que foi que aconteceu? Eu não estou entendendo. Quem é esse homem que está falando com a gente? Calma, eu sou Jesus. Ah, nós não sabíamos quem era Jesus. Pois é, mas calma. Vinde, benditos do meu Pai, vocês possuem um reino por herança, que o meu Pai já reservou para vocês, desde a fundação do mundo. Aí fica todo mundo sem saber de nada. E os evangélicos atrás de Jesus com raiva. Que história é essa? Pensei que éramos só nós. Agora tem essa turma que é maior do que nós, inclusive, em número. Muito maior, porque são nações inteiras. E aí, alguém puxou o manto de Jesus, puxaria: Jesus, mas e por que eles vão entrar para esse reino? Porque eu tive fome e eles me deram de comer. Ah, mas ninguém pode fazer o bem, porque não tem liberdade de fazer o bem. Jesus não é calvinista, já vi. Não é calvinista. Né? Também não é arminiano. Também não é do DEVAP. Ele está em todos nós e é de todos nós, independentemente dos conceitos filosóficos, religiosos, teológicos. Porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Olha Tiago aí, ó, a verdadeira religião, não é? É visitar os órfãos das viúvas nas suas necessidades. Eu estive preso. Coisa ruim é preso, né? Meu Deus do céu. Ninguém quer saber de preso. Ninguém mesmo. Aí eu estou falando igual Paulo agora, né? Não há quem faça o bem. Né? Eu estive enfermo e fosse me visitar. Aí eles ficaram confusos. Mas, Senhor, quando foi que nós fomos ver o Senhor? Ninguém lembra do Senhor aqui, não. Ninguém lembra. Não me recordo. E Jesus vai dizer: quando vocês fizeram isso, deu um copo de água, um prato de comida, vestiu um dos meus pequeninos irmãos, são irmãos, vocês faziam a mim. Não se serve a Cristo de joelho, prostrado, batendo a mão no chão, chorando, rolando, babando, falando em línguas, caindo, dando volta no monte, boca no pó. Se serve a Cristo servindo ao próximo. E muitos, sem entenderem o Evangelho, talvez nem por culpa deles mesmos, mas por culpa do movimento cristão evangélico que deturpou o Evangelho e privaram muitos de ouvir, mas tendo eles a vida que é a luz dos homens, que ilumina todo homem que vem ao mundo, lhes mostrou o caminho do amor e eles viveram isso. E embora não tenham crido no Cristo histórico, porque isso é uma situação diferente, mas eles entrarão para o reino que o Pai separou para eles, desde a fundação do mundo, já estava reservado para eles. Bem, eu disse tudo isso para apenas dizer que a afirmação de que ninguém pode fazer o bem, não cola. Essa afirmação não cola. E aí fica todo mundo aí, inclusive essa linha, pastor Josué, não sei se você já observou, essa linha calvinista, acaba se escorando nessa doutrina para dizer: não, eu estou assim, mas Jesus vai fazer a obra. Estão sempre esperando Jesus fazer a obra. Não, você não se conserta. Não, porque não depende de mim. Não depende de mim, nem do meu querer, nem da minha decisão. Ele vai fazer. E aí Jesus não está vindo fazer coisa nenhuma, que não estou vendo nada fazendo. Enquanto isso, a culpa fica em quem? Fica em Jesus. Lança da conta de Jesus, ué. Ele é que é responsável pelas maldades alheias.
Bem, isso não tem nada a ver com eleição e predestinação. Isto é um outro tema que se aplica numa outra área da economia divina que no outro tempo eu poderia falar para vocês. Não estou negando eleição e predestinação, absolutamente. Eu estou apenas colocando cada coisa no seu devido lugar. Isso para que vocês tenham paciência que um dia, novamente, eu, o pastor Josué, outros pastores, cooperadores, falarão para vocês acerca desse tema tão maravilhoso. E então, vamos ficar por aqui hoje, mas apenas conectando, né, para que vocês sigam a linha do raciocínio, do entendimento, a partir deste momento que o homem, ele decidiu viver por si mesmo, que nós chamamos de queda do homem, ele assumiu uma vida para si mesmo, sem Deus, e esse caminho de separação de Deus se dá em 3 níveis, se dá na ilusão de Adão, que quer se tornar como Deus, prossegue com Caim, que se afasta da presença de Deus, e chega até Nirode, que se rebela contra Deus face a face, e afronta a Deus e desafia a autoridade do Altíssimo. E é por isso que o mundo, atenção, eu vou fechar agora, queridos, em nome de Jesus, ele entrou na situação em que está. Como diz o texto de Romanos 5, versículo 12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e o pecado é esse espírito, é essa consciência, ou inconsciência, é esse pensamento vão, é essa ilusão, é essa decisão de viver por si mesmo como se fosse Deus, é que é o pecado, que entrou no mundo, entrou em tantas consciências, e pelo pecado entrou a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ora, se o homem já não está mais conectado a Deus, e amanhã eu devo começar falando da tentação de Cristo, se Deus permitir, para demonstrar como que a tentação lá no Éden, assim como a tentação de Cristo no deserto, ela implica uma grande mentira do diabo, para que o Filho de Deus, ele desconfie do Pai, e ele então tenha uma má imagem do Pai, e ele venha então a não somente desconfiar do Pai, mas ele abre mão do Pai para se adorar a si mesmo e se prostrar diante de Satanás, ou de si mesmo, fazendo a si mesmo Deus sem o Pai, fora do Pai. É por este motivo que todas as misérias veio ao mundo. E se não se ama a Deus, por causa do egoísmo que nasceu aqui, como eu poderia amar o meu semelhante? De sorte que hoje o mundo, ele está num estado diabólico. A palavra diabólico, diferentemente de simbólico, que simbólico reúne tudo em Deus, não somente no sentido da vida que a tudo unifica, mas das consciências ligadas a Deus, em harmonia, em amor e obediência. Acontece que o homem, quando ele se afasta de Deus, quando esse ego, esse egoísmo nasce dentro dele, o homem, ele se desconecta no entendimento e no coração desse Deus. Ele passa a viver uma vida separada. A palavra diabólico quer dizer separação. Literalmente a palavra diabolos ou diabólico quer dizer aquilo que se rompeu, aquilo que se separou. De sorte que todos os motivos, ou melhor, a razão de todos os males que hoje passa a humanidade é desta consciência, é este coração diabólico separado de Deus. E aí vem o Evangelho e a oração de Jesus Cristo. Ele orava ao Pai para que todos sejam um. Ele orava pelo retorno do homem na sua consciência e no seu coração a Deus. Este retornar ao Pai. Falaremos disso amanhã e domingo muito abundantemente desse retorno. Hoje nós falamos, nós somos um. É uma boa declaração. Mas devemos entender que esse ser um ainda é um caminho a ser percorrido, um caminho de reconciliação, um caminho de salvação. Na medida que nós recebemos a verdade, o Evangelho de Cristo, e ele vai sendo trabalhado em nós, nós vamos então sendo transformados e vamos sendo reconectados pouco a pouco com Deus e consequentemente com os nossos irmãos. Amém, queridos? Mas tenha certeza que nós estamos no caminho de volta à casa do Pai.